Seguir com a nossa reportagem, Joel. Agora quem está com a gente é o Guilherme Oliveira para falar sobre uma observação da situação no terminal Santana de ônibus, na zona norte de São Paulo. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Oi, Gui. Bem-vindo. Fala, Joelzão. Tudo bem? Boa tarde para você, para Ana, para quem nos acompanha aqui no Bora. Hoje a gente foi mais cedo, a gente esteve mais cedo lá no terminal Santana, na zona norte de São Paulo, para atualizar a informação da paralisação que teve, né, no início dessa manhã, de motoristas e cobradores de ônibus, já tudo normal, como a gente noticiou desde cedo também até o Manhã Bandeirantes. E ali a nossa percepção, eu fui montar o meu kit ali para entrar ao vivo e percebi que uma caixa de hidrante estava completamente ali danificada. A gente tem vídeo, inclusive, sobre isso, e além da caixa estar danificada, aquela mangueira não estava na caixa de hidrante. Como eu soube disso? Porque a porta estava completamente destruída, deu para abrir tranquilamente, e em vez de mangueira ali para essa caixa de hidrante, lixo dentro dessa caixa. E aí eu falei, bom, pois bem, vou andar aqui pelo terminal e contei 10 caixas de hidrante. Dessas 10 caixas, todas danificadas e todas sem a mangueira. E a gente foi ver então, procurar uma explicação sobre isso, se de fato essas caixas têm que ter mangueira, não tem que ter mangueira, pode ficar ali do jeito que tá. A gente ouviu o Gerardo Portela, que é especialista em engenharia, risco e segurança também de estruturas. E ele disse que essas caixas não podem ficar assim. Inclusive, o terminal de ônibus de Santana, na Zona Norte, não pode funcionar nessa situação, porque essas caixas de hidrante não estão numa situação operacional. Vamos ouvir o que o Gerardo falou. Tanto pode ter sido roubo, quanto uma manutenção, retirou para fazer manutenção e não repôs, ou então vão fazer compra, troca, mas deixaram um período sem. Isso não pode ser dessa forma. Não é, teoricamente, de acordo com o que é requisito para autorizar o uso de prédios, residências, edifícios, terminais, qualquer instalação, em termos de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com as normas técnicas aplicáveis, essas caixas de hidrantes não poderiam estar dessa forma. Elas teriam que estar operacionais, prontas para entrar em operação numa necessidade de incêndio. Como a gente sabe, o incêndio requer ação rápida, de no máximo de 1 a 2 minutos, senão um princípio de incêndio, ao invés de ficar no princípio de incêndio, ele vira um incêndio de grandes proporções. Bom, a gente então foi procurar o responsável, né, pelo terminal Santana, Zona Norte de São Paulo. Primeiro a gente questionou a Prefeitura e a SP Trans. Prefeitura e a SP Trans disseram, não temos nada a ver com isso. O terminal Santana é gerido pelo governo de São Paulo, porque abaixo tem uma linha de metrô. Fomos então questionar o governo de São Paulo sobre essa responsabilidade, e a Secretaria da Segurança Pública do Estado, que nos respondeu por uma nota, dizendo também que o governo não tem responsabilidade sobre o terminal Santana na Zona Norte. E aí o governo disse que a responsabilidade é do metrô. Questionamos o metrô, não recebemos uma nota ainda a respeito dessas caixas de hidrante, e também não recebemos uma nota ainda por parte do Corpo de Bombeiros, já que são os bombeiros que atestam ali, dão a licença para o funcionamento do terminal de ônibus. Também não recebemos uma nota. O fato é que, de acordo com o próprio especialista Gerardo Portela, desse jeito não pode ficar, e colocando a vida de dezenas, centenas de passageiros que passam todos os dias aí no terminal em risco, pessoal. Eu estava começando a ficar preocupada, Guilherme, enquanto você falava, de a gente chegar aí ao ponto de eu, você e o Joel somos os responsáveis por esses hidrantes. Né? Pois eu também estava pensando isso. Que loucura, né? Que volta que a gente tem que chegar tem que dar para chegar aí ao responsável por essa situação, e fica muito nítido que foi todo mundo pego de surpresa. Qual o propósito de você ter um hidrante sem uma mangueira, né? E olha, eu vou te falar que... Porque isso aí é para agir rápido, igual o Gerardo disse. Como é que você age rápido isso aí? Já que não tem mangueira, deixa um balde, pelo menos, do lado ali, né? Pelo amor de Deus, gente. E não sei se também foi questão de manutenção ou se não foi furto também, né? Porque enquanto a gente tá aqui falando, tá rodando na nossa live no YouTube... Tem muita cara de furto isso. Algumas imagens que o Guilherme fez mostrando as portas, né? Onde essas mangueiras ficam guardadas, bem tortas.
Então, não sei não se não foi furto aí, se abriram, roubaram essas mangueiras e ficou por isso mesmo. Ninguém falou nada, ninguém avisou, também não trocaram e vai ficando, né? Aquele acoplador da mangueira é uma peçona que parece ser de bronze aquilo, sabe? Ou é um metal ali diferenciado. Aquilo lá deve ter valor. Os caras devem pegar aquilo e revender. Pode ter certeza, para comprar droga, alguma coisa assim, e depois descartam a mangueira. Tá com muita cara de ser furto. Que doideira, gente. É. Agora, independente disso, tem que ter a fiscalização ali, né? Depois pega fogo num busão desse, as portas travam, você precisa da água. Imagina só, pode acontecer uma tragédia. Claro que pode. E o que mais... Não é querer ser mensageiro do apocalipse aqui, distante disso. Mas a gente pensa em prevenção, claro, né? pô, você tem o hidrante ali, você tem que ter a forma de meter a água no fogo, pô. E aí, o que mais me preocupa foi o ninguém ter respondido, ninguém ter falado nada ainda, né? Porque os furtos, infelizmente, acontecem, o vandalismo acontece bastante. É um problema que a gente... É o enxugar gelo de São Paulo, né? É um dos... Agora... Ninguém tá sabendo, ninguém fala nada. Ia passar batido? Se a gente não avisa, ninguém ia falar nada, ninguém ia resolver, ver qual que é o motivo dessas mangueiras, desses hidrantes estarem desmontados. Qual que é, né? Só pode ser o ferro. Aquele ferrão lá. Aquilo é muito diferente. É um negócio ali que deve ser... Tem um acoplador, assim, sabe? Diferenciado. Parabéns aí a todos. Deve ser isso. E não sei, se for o caso, tem que criar algum outro material ali para não se tornar tão atrativo assim. Ou alguma forma de evitar o furto. O que não pode é deixar o hidrante sem a mangueira. Imagina a correria. Um Deus nos acuda. Começa a pegar fogo lá. O desespero de você ver o hidrante sem a mangueira. É igual eu comentei uma vez aqui. Cheguei num lugar lá, acabou a energia. Falei, beleza, então vamos ligar o gerador. O gerador estava funcionando, sem energia, só não tinha gasolina. Uma coisa é você ficar sem energia não tendo o gerador, correto? Claro. Outra coisa é você ficar sem energia tendo o gerador e não tendo a gasolina. É algo inadmissível. A mesma parada aí, ó. O incêndio acontecendo, o hidrante do seu lado, os hidrantes na sua frente, você não conseguindo operá-los porque não tem a mangueira. O mais difícil você faz. Aí o elemento ali, que é a parte mais simples da parada, ela não está disponível para você. Mais simples e essencial, né? Sem nem o que falar, gente. Muito louco Sem isso. nem o que falar. Obrigada, viu, Guilherme? Qualquer novidade aí, se chegar aquela resposta marota do metrô, a gente tá aqui, tá? Uma honra, né, Gui? Fala que a gente volta com a resposta. Não, sempre uma honra, e só algumas considerações rapidinhas aqui. São 10 caixas, né, de hidrante, e nenhuma das 10 com mangueira. Eu passei de caixa em caixa, andei por todo o terminal para fazer essa conta, e nenhuma caixa com mangueira, todas as 10 sem. Então você imagina o desespero em um caso de incêndio. E claramente essas caixas foram vandalizadas, como a Ana disse, essas portas aí tortas, retorcidas, e o lixo acumulado também dentro de uma delas ali, dá para ter a certeza que aquele acúmulo não é de um dia para o outro, né? Então já tem algum tempo certamente esse problema, mas a gente está questionando por aqui. Assim que tiver uma resposta, a gente volta. Alô, metrô de São Paulo, vamos responder aqui nossa reportagem para a gente trazer a informação para o ouvinte. Imagina também. o que tem de parada idêntica a essa em São Paulo como um todo. Ô, Guilherme, você está preparado para fazer uma Nossa vistoria Senhora. em outros terminais de ônibus de tá São louco. Paulo? Você sabe que eu até sugeri, né? O nosso chefe Daniel Batista falou, pô, se der, vamos ampliar essa questão aí, a gente vai batendo de porta em porta para ver como é que tá o negócio. Eu acho que é necessário. É isso aí. Valeu, viu, Gui? Bom Tchau, Gui. trabalho. Valeu, abração. Ó, vamos